Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre espectroscopia. E para vocês conseguirem entender o que é espectroscopia, a gente vai ter uma aula inicial, então, uma introdução a esse tópico, para depois a gente partir então para a espectroscopia no infravermelho, que é a que nos interessa do ponto de vista quando a gente está analisando compostos orgânicos. Então, a gente começa a aula respondendo a pergunta, né? Para que serve a espectroscopia? Para conseguir responder essa pergunta, eu gosto de começar apresentando um exemplo mais simples. Então, existem diversas maneiras que a gente pode ter para identificar um determinado material, de uma maneira mais rudimentar a uma mais tecnologicamente avançada. Uma maneira rudimentar, né? Antes de eu ir para o exemplo que eu tenho aqui na lâmina. A gente vai na cozinha de casa, tem uma garrafa lá com líquido transparente e a gente não sabe o que é porque está sem rótulo. Uma das primeiras coisas que a gente faz é analisar, né, para ver a consistência. Por exemplo, se ela é mais líquido, ou se é um óleo, né, ou se é... enfim, qual é a consistência que ela vai ter. A segunda possibilidade que a gente pode fazer é abrir essa garrafa e cheirar, né? A partir do cheiro, dependendo das coisas que tem na cozinha, a gente consegue identificar. Por exemplo, pode ser uma garrafa de vinagre, onde a gente cheira lá, a gente vai saber, o cheiro do vinagre é bem característico, a gente sabe do que se trata, tá? Só que existem muitas e muitas substâncias que a gente não tem essa memória na nossa cabeça para a gente dizer. A gente cheirou e diz, isso é um determinado óleo mineral, ou isso é um determinado solvente. Tá? Então, para algumas coisas a gente é capaz, para outras não é. Para essas que a gente não é, a gente precisa ter, né, ferramentas que nos ajudem, então, a identificar esse material. Quando a gente fala de uma maneira rudimentar, eu trago esse exemplo do Arquimedes. Conta a história, né, que o rei tinha mandado fazer uma coroa de ouro, e ele gostaria de saber se ele não tinha sido passado para trás, se o ourives lá que fez a coroa para ele não tinha colocado outros metais, ao invés de ter colocado, né, 100% de ouro, que era o que ele queria. Arquimedes, a partir, né, que é o que deu origem ao princípio de Arquimedes, que é onde ele grita eureka lá, ele conseguiu, utilizando conceitos como massa específica e empuxo, que gerou o nome que dá o princípio de Arquimedes, ele conseguiu ver que tinha contaminantes naquela coroa, tá? Mas então o que acontece? A partir de conceitos e ferramentas, ele conseguiu fazer uma determinada medição e identificar se havia ou não algum contaminante naquela coroa, tá? Isso é possível a gente fazer quando a gente tem compostos, por exemplo, né? No caso, esse princípio de Arquimedes foi o que gerou uma balança hidrostática, onde a gente consegue ver a densidade de um determinado material. Ele vai funcionar muito bem para materiais que tem até, né, tem a partir de 1 centímetro de tamanho. Mas isso não é possível quando a gente tem substâncias que estão no nível atômico ou no nível microscópico. Como, por exemplo, né, determinar do que é feito ou qual é a massa, por exemplo, de uma célula humana ou de um anticorpo. O nosso DNA, como é que a gente foi feito para identificar? A molécula da água, em torno de 1 angstroms, né, o comprimento da ligação. Como é que se conseguiu identificar isso numa escala tão pequena? Tá? Para a gente poder responder isso, a gente precisa, então, ir mais a fundo e entender o que a espectroscopia nos ajuda. Tá? Então, se a gente tem compostos tão pequenos, né, nessa magnitude de nível atômico, é mais viável para a gente fazer qualquer tipo de medição a interação da radiação eletromagnética que pode ser absorvida ou emitida pelo material que a gente está tentando analisar. Tá? Para esse tipo de medição, a gente, com o equipamento que é utilizado, não é mais uma balança hidrostática, como, por exemplo, né, o Arquimedes utilizou para poder ver se tinha contaminantes naquela coroa, vai se utilizar um espectrômetro, tá? Um equipamento especial que tem determinados aparatos que vão ajudar, então, a identificar qual que é a intensidade da radiação eletromagnética que é emitida ou absorvida pelo composto lá que eu estou tentando examinar. Tá? A partir dele, né, a gente pode conhecer, pelo uso desse equipamento, pode conhecer as estruturas atômicas que formam um determinado material ali, aquela determinada amostra. Tá? Então, a espectroscopia nada mais faz do que analisar a interação entre a radiação eletromagnética e o material.
Tendo essa característica, tem diversas técnicas, tá? Como espectroscopia de massa, de elétrons, de absorção, de emissão, os raios-x que a gente tanto faz quando quebra alguma coisa, ou desconfia que quebrou alguma coisa, né? Ou para ver se tem cárie nos dentes. E a radiação eletromagnética, né? Como, por exemplo, a de ressonância. Quando a gente quer fazer uma tomografia mais completa para ver se tem algum problema, faz esse tipo de análise, tá? E elas são utilizadas para diversas finalidades, como, por exemplo, identificar substâncias presentes na cena de um crime, né? Pode ajudar a identificar qual foi o material que pode ter, que o assassino pode ter utilizado para matar a vítima, por exemplo, um veneno, alguma coisa do gênero, né? Pode ser utilizado para determinar a concentração de substâncias em alimentos e medicamentos. Em medicamentos, né, para ver se o fabricante lá colocou a concentração que ele diz que colocou, se não está abaixo ou se não está acima, tá? Né, ajuda a manter o controle de qualidade, né, de medicamentos, que é tão importante, de determinados alimentos, se não tem contaminantes também, né, principalmente mercúrio, né, se tem presente dependendo da fonte da região onde um peixe é proveniente, ou frutos do mar também, tá? Descobrir elementos e substâncias que constituem a matéria de estrelas e planetas. Já tinha comentado isso, né? Como é que a gente faz para determinar qual que é uma determinada atmosfera de um planeta? A gente não pode ir até o planeta e pegar uma amostra. Isso é inviável. Trazer para a Terra para analisar. O que é feito? Se emite, né, uma luz através de um telescópio e tal, através de equipamentos específicos, se emite a radiação. A maneira como essa radiação interage com aquela atmosfera e tem a resposta, a gente consegue determinar quais são os elementos químicos presentes naquela atmosfera, né, presente naquele planeta. E um dos itens mais importantes que acabam, né, para a parte do curso de vocês, né, é o uso para uma melhor compreensão das propriedades microscópicas responsáveis por características macroscópicas. Então, quando a gente quer entender um determinado comportamento de um material, a gente precisa fazer uma avaliação dele a nível microscópico, né, para saber o que está acontecendo em termos de mudança de estrutura química. Gosto de usar bastante o exemplo de, por exemplo, polímeros que são utilizados em áreas externas. Se o polímero não for né, receber aditivos específicos para esse tipo de aplicação, ele vai levar uma deterioração por causa da radiação ultravioleta, e isso vai levar a perdas de propriedades. Então, citando como exemplo uma cadeira, uma cadeira plástica. Depois de 3 meses que ela está exposta ao sol, de repente uma pessoa um pouquinho mais gordinha vai sentar, pode ser que a cadeira já não resista, porque não foi previsto que ela receberia toda essa radiação ultravioleta. E isso a gente pode analisar fazendo uma análise espectroscópica desse material e ver quais são as mudanças químicas que ocorreram naquele polímero em função do recebimento dessa radiação ultravioleta. Tá? Então, são várias as aplicações aonde ela pode ser utilizada que facilitam bastante a nossa vida. Tá? Então, a espectroscopia ela está diretamente envolvida com caracterização dos materiais. E o que a gente vê a partir disso? Quais são os tipos de ligações existentes entre os átomos? Quais são os átomos? Também a gente pode determinar. Qual é a vizinhança atômica desses átomos e ligações? A presença e concentração de substâncias em amostras. Então, a espectroscopia nos ajuda a entender a parte microscópica de uma determinada substância, que a partir dela, conhecendo a estrutura microscópica, a gente consegue inferir quais são as características e propriedades que esse material vai apresentar, tá? Então, a espectroscopia vai conseguir nos dizer quais são os átomos e como esses átomos estão arranjados entre si, tá? Pra gente, então, a gente já viu para que ela serve, mas agora como é que funciona a espectroscopia, tá? Para isso a gente precisa entender, então, eu comentei que é a interação, então, da radiação eletromagnética com um determinado material. Então, para isso a gente precisa entender o que vem a ser a radiação eletromagnética e de que forma ela é utilizada, tá? Então, eu trago para vocês aqui o espectro da radiação eletromagnética, onde a gente pode ver que a gente tem desde radiação eletromagnética do tipo das emissões de ondas de rádio até raios gama, tá? Aqui tem mais ou menos a magnitude
do tamanho dessas ondas. Então, quanto maior a frequência dela, né? Ela tá com maior frequência aqui, à medida que ela vai aumentando, essa frequência vai diminuindo. À medida que a frequência diminui, a gente tem um aumento no comprimento de onda, né? A distância de um ponto até outro na onda, tá? Que provavelmente vocês devem ter visto em física. Então, frequência, né, diretamente inverso ao comprimento de onda. Quanto maior a frequência, maior é o poder de penetração que essa radiação eletromagnética tem num determinado material. Então, nessa região, né, por exemplo aqui, os raios X ou os raios gama, né, que é a mais prejudicial, que no caso, são radiações que se a gente tiver, por exemplo, em contato muito tempo com o corpo humano, pode levar, né, à destruição de células, levar ao desenvolvimento de câncer, porque a energia, em função dessa alta frequência, é muito alta e leva, então, à quebra das ligações químicas, por exemplo, das nossas células, tá? No oposto, a gente vai ter aqui, por exemplo, né, onde estão as ondas de rádio, é onde a gente tem a menor frequência. Então, por isso que, né, nunca se falou, não se tem problema com relação a ondas de rádio de causar problemas em seres humanos. Tanto que, né, é utilizado há séculos e graças a ao uso dessas ondas de rádio que a comunicação se tornou possível, tá? Então, a gente tem aqui o espectro eletromagnético, desde as ondas de rádio até as ondas de raio gama, tá? Então, o espectro de todas as frequências possíveis. O que vai nos interessar aqui para a parte de espectroscopia, né, aqui nessa aula de uma maneira geral, mas depois para a aula de espectroscopia no infravermelho, é justamente a radiação aqui no infravermelho. Então, é com uma frequência em comprimento de onda específico que vai reagir com o material para poder nos dar informações sobre a sua estrutura química, tá? Então, só adiantando isso. Então, falando um pouquinho mais sobre como que essa radiação eletromagnética ela vai interagir com o material, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas são ondas caracterizadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos. Então, a partir do momento que a gente tem a oscilação de um campo elétrico ou de um campo magnético, no caso o elétrico aqui em vermelho e em azul o campo magnético, se geram essas ondas eletromagnéticas. Então, são duas formas que elas podem ser geradas, tá? E a velocidade dessa onda, né, da propagação dessa onda, ela vai estar relacionada, então, ao comprimento de onda com relação à frequência que ela é gerada, tá? Então, essas são as informações importantes para a gente saber em que ponto, né, do espectro eletromagnético aquela determinada onda se encontra, tá? Então, as diversas faixas do espectro eletromagnético são diferenciadas no vácuo apenas por suas frequências ou comprimento de onda, tá? Então, é ali onde a gente, pelo comprimento, pela frequência, a gente vai saber em que ponto do espectro eletromagnético aquela onda que está sendo gerada se encontra. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho mais, a gente vai começar falando sobre as ondas eletromagnéticas da região do visível, ou seja, aquelas que a gente consegue ver, tá? Então, a gente vai ter lá dentro do espectro eletromagnético, né, eu tinha comentado, tem a parte do infravermelho, que é o que vai nos interessar para a aula, mas o que a gente está mais acostumado é justamente ver a parte do visível. Na parte do visível, a gente vai ter os comprimentos de onda em torno de 400 até 730 nanômetros. Então, essa é a região do espectro eletromagnético aonde a gente consegue enxergar as ondas eletromagnéticas, tá? E a gente consegue enxergar diferentes cores, porque essas diferentes cores vão apresentar diferentes frequências. Frequências maiores é do roxo para o azul, passando para o verde, vai aumentando para o amarelo, e os de menor frequência são as vermelhas. Então, a gente vai conseguir enxergar uma determinada cor conforme for a frequência que aquela onda apresentar, tá? Em meios materiais, as ondas eletromagnéticas passam a se diferenciar também por sua velocidade de propagação. Então, consequentemente, existem desvios sofridos pela refração ao passar de um meio para outro. Então, às vezes a gente consegue enxergar variações porque ocorre esse processo de refração, ou seja, desvio de uma determinada radiação que chega no material e, por exemplo, ele chega no ar e aí ele passa a ser desviado na água. Então, a gente consegue visualizar diferentes variações. E isso é o que acontece, por exemplo, no fenômeno do arco-íris, onde a gente tem, então, a luz solar
logo depois que ocorreu uma chuva. A luz solar ela vai interagir com uma gota de água, aonde ela vai sofrer o processo de refração, ou seja, a radiação ela estava se propagando no ar, de repente ela passa a se propagar num meio material que é a água, então ela vai sofrer uma reflexão. Nesse processo ocorre o quê? O desmembramento dessa radiação eletromagnética solar, que a gente enxerga como sendo a luz branca, ela consegue ser desmembrada nas diferentes cores que o arco-íris apresenta, e a gente consegue visualizar essa separação. Isso ocorre, então, em função desse desvio, né, dessa refração que ocorre em função da troca do meio aonde a onda eletromagnética está se propagando, tá? E aí, como a gente sabe, né, tem outros tipos de ondas eletromagnéticas que não são visíveis pelo olho humano. Então, essa aqui é a região que a gente enxerga. Todas as demais a gente não consegue perceber visualmente, tá? Mas existem aparelhos que são capazes de detectar essas diferentes ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, né, a radiação no infravermelho, que é o que nos importa. A radiação no infravermelho ela vai se encontrar, então, logo acima da radiação visível, entre 730 e 1 milhão de nanômetros vai ser a faixa do infravermelho. Como é que se identificou que existiam essas diferentes radiações e não só na região do visível? Todo mundo sabe que quando a gente recebe, quando a gente está exposto à luz do sol, a gente sente calor, né? Principalmente num sol escaldante do verão. E o calor que a gente sente é proveniente da radiação infravermelho que existe, né, nessas ondas que chegam até nós. Então, foi a partir daí que se conseguiu, a partir dessa observação, se colocou, por exemplo, um termômetro numa região onde não tinha a parte visível. E se viu que ocorria um aumento da temperatura. Então, o cientista que viu isso, ele viu, tem alguma coisa aí, tem alguma radiação que a gente não está vendo, mas que existe. E ele notou isso pelo aumento da temperatura, que é justamente esse calor que a gente sente quando fica exposto ao sol. Tá? Então, a radiação infravermelha ela tem essa característica de ter uma temperatura superior à temperatura da luz visível. Tá? E o que é importante frisar? Tá? Que vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter pensado a respeito, é que diferentes tipos de ondas eletromagnéticas estão associadas a diferentes efeitos e a diferentes aplicações. Então, as ondas eletromagnéticas elas estão tão presentes na nossa vida em diversas aplicações, desde as ondas de rádio, que eu já falei, né, aqui, que permitem a nossa comunicação, né, a possibilidade de a gente assistir televisão, o uso dos telefones, né, que vão funcionar também através dessa emissão e recebimento de radiação eletromagnética, o micro-ondas que a gente utiliza diariamente em casa para aquecer alimentos, né, o alimento fica exposto então a uma radiação eletromagnética. Então o raio-x, que eu também já citei, né, é tão importante na área médica, tá? Então, dependendo da onde a gente estiver analisando o espectro eletromagnético, a gente tem uma aplicação diferente que pode ser feito uso dessa radiação. Então, e por quê? Né? Por que a gente tem diferentes aplicações ou diferentes efeitos? Justamente porque a frequência e o comprimento de onda são diferentes. Então, por exemplo, o raio-x tem uma frequência maior do que a do micro-ondas. Por sua vez, o micro-ondas tem um comprimento de onda maior do que a do raio-x, que é o que a gente pode ver aqui. Então, o micro-ondas está aqui, a gente for comparar com o raio-x, frequência maior, comprimento de onda menor. E aqui o inverso. Então, se eles têm essas duas, né, se eles têm essa característica diferente, a aplicação que vai ser utilizada vai ser diferente também, tá? Porque as ondas causam os diferentes tipos de efeitos quando interagem com a matéria, tá? Então, é necessário considerar como cada tipo de onda é produzido e como cada tipo de onda eletromagnética interage com a matéria. Aí a gente vai poder destinar aquela determinada radiação produzida para uma determinada aplicação, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas são geradas pelo movimento de cargas elétricas aceleradas, né? Aquela variação no campo elétrico que eu falei.
E elas podem ocorrer também durante transições eletrônicas, nucleares ou vibracionais. Que daí que a gente acaba entrando um pouquinho mais no universo da química em si, onde a gente tem, né, diferentes estruturas químicas dos compostos, e é isso que vai fazer com que eles tenham, por exemplo, diferentes cores, diferentes odores, tá? Então, como é que a gente vai conseguir detectar qual que é a estrutura química de um determinado composto? É em função dessas transições que eles fazem. E nesse processo vai ter ondas eletromagnéticas absorvidas e emitidas. Lembrem que existem aqueles diferentes níveis de energia, né? A gente falava lá da distribuição de Linus Pauling, da onde o elétron se encontra dentro do átomo. E ele faz esses saltos quânticos e, a partir disso, ele acaba emitindo ou absorvendo radiações eletromagnéticas. E é a partir dessas emissões ou absorções que um determinado equipamento consegue detectar e nos dizer, é um determinado elemento químico, tá? Ou então, a ligação química que está sendo formada é essa, tá? Então, são em funções dessas transições, né, eletrônicas, nucleares ou vibracionais que as moléculas apresentam, a gente consegue identificar qual é o tipo de átomo, elemento que a gente está trabalhando, tá? Nesse caso, né, lembrando lá quando a gente viu na química geral, existem, dependendo dos compostos que a gente está avaliando, elétrons que estão fortemente ligados ao núcleo em alguns átomos, da mesma maneira que tem elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo, né? Nesse caso, a gente vai ter os metais e aqui os não metais. Quando a gente fala de metais, lembrem que a gente tem aquela nuvem eletrônica em função da presença dos elétrons livres, ou seja, esses elétrons que estão fracamente associados a um determinado núcleo. O que acontece? Um composto ter elétrons livres ou não vai dizer, vai estar diretamente ligado ao tipo de características e propriedades que esse determinado material vai apresentar. Por exemplo, quanto maior for o número de elétrons livres, como por exemplo no metal, maior é a reflexão da luz, né? Maior capacidade de reflexão da luz. Porque esses elétrons estão livres para vibrar ao receberem essa onda eletromagnética, que é cheia de energia. Então, os elétrons recebem energia. E eles estão livres para vibrar porque eles não estão ligados a átomo nenhum, a núcleo nenhum. E isso, por exemplo, um efeito muito prático disso é o fato da gente conseguir ver a reflexão, ver o nosso reflexo no espelho, que nada mais é, né, do que uma película de prata, ou seja, um metal com elétrons livres e um vidro por cima. Então é em função do metal presente que a gente consegue ter essa interação da onda eletromagnética com o metal e a gente é capaz de ver a nossa imagem no espelho. Então, isso se deve aos elétrons livres presentes nesse metal, que podem vibrar pela energia que eles recebem da onda eletromagnética, né, de uma determinada lâmpada ou da luz solar. Tá? Outra aplicação, né, direta disso que a gente consegue ver, a vibração controlada de elétrons em antenas transmissoras, como, por exemplo, antenas de rádio. Vão produzir, então, novas vibrações de elétrons idênticas à original em uma antena receptora. Então, aqui eu gero um determinado sinal pela vibração de elétrons, né? Eu gero a vibração de elétrons e eu consigo reproduzir a mesma vibração de elétrons numa antena receptora. Então, a informação que eu tenho aqui, ela é igualmente transpassada e eu recebo no outro ponto. Porque a onda eletromagnética emitida e absorvida é a mesma. Então, a informação é a mesma e a gente consegue ter esse tipo de comunicação. Tá? E o que acontece? Essas vibrações, que são emitidas num ponto e são recebidas no outro, elas são convertidas em sinais elétricos e daí transformadas em som. E aí é a mesma maneira que vocês conseguem me... né, se a gente tivesse falando em um telefone convencional, seria a mesma. Claro que na parte eletrônica o funcionamento é diferente. Mas se a gente estiver, por exemplo, escutando um rádio ou então falando num telefone convencional, o processo que ocorre é justamente esse. Tá? Então, o que é importante a gente frisar aqui dentro da espectroscopia? Dá para a gente conseguir chegar na parte que nos interessa, que são os compostos orgânicos.
Então, cargas elétricas oscilantes, né, ou seja, a variação a oscilação de um campo elétrico geram radiação eletromagnética. Da mesma maneira, uma radiação eletromagnética também pode gerar a oscilação de um campo elétrico, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas podem ser absorvidas pelo material, cedendo energia a ele, tá? Então, isso é bem importante. Ondas eletromagnéticas possuem energia. Se elas interagem com um determinado material, elas fornecem essa energia e ela é transferida para o material, tá? Para que aconteça isso, a geração dessa carga elétrica, ela não precisa necessariamente ser em elétrons, como eu tinha comentado no exemplo anterior, da transmissão de rádio. O que acontece? Se um determinado composto ele já tiver uma distribuição de carga mais complexa, como por exemplo eu trouxe aqui a molécula da água, onde a gente não tem elétrons livres, porque é uma molécula, né? Não é um composto iônico. O que a gente vai ter aqui? Uma separação de cargas, né? Os dipolos que eu tanto falo, dipolo positivo, negativo e o positivo. Então aqui tem uma oscilação de carga, apesar dela não estar livre, tá? Como por exemplo um elétron, tá? Se essa molécula de água aqui, em função da presença desse dipolo, recebe uma radiação eletromagnética, os átomos e as ligações, elas são capazes de vibrar. E a resposta dada para como é que a espectroscopia funciona é baseado nisso. Então, como que um determinado composto vai reagir ao receber uma determinada radiação eletromagnética? Vai causar uma vibração nesses compostos. Ou seja, as substâncias, né, os compostos, eles vão vibrar, eles vão se mexer em diferentes movimentos, tá? Aí o que acontece? Então, a gente tem aqui o espectro da luz solar, tá? Que é contínuo. A gente consegue ver, né? Ele não tem falhas, tá? Ele é contínuo desde a luz roxa aqui até a luz vermelha. Quando a gente está fazendo a incidência de uma onda eletromagnética, por exemplo, num determinado átomo, o que a gente vai ter é a maneira, como já tinha comentado, ele vai excitar um elétron de uma das camadas, ele vai para uma camada de uma camada interna para uma mais externa, ele recebeu energia, né? E depois que essa energia é cessada, ele retorna. Ao retornar, que é aquele quanta de energia que todos os átomos têm, que é específico, nesse retorno, o equipamento vai detectar o quanto que ele liberou de energia. Ao quantificar essa energia, que é em forma de uma onda eletromagnética, a gente vai conseguir determinar que elemento químico que a gente está trabalhando. E a resposta vai ser justamente esse tipo de espectro aqui, onde a gente tem, por exemplo, para o sódio. Vou saber que é o sódio, porque aqui entre 550 e 600 nanômetros apareceu um pico. Eu sei que é o hidrogênio, porque vai ter a presença desses 4 espectros aqui, dessas 4 linhas. Tá? Então, ao se fazer uma análise utilizando radiação eletromagnética, a gente consegue ver que os elementos químicos eles têm características próprias, emissões próprias. Isso significa que eles têm como se fosse uma impressão digital, da mesma maneira que nós temos, tá? Então, os átomos, eles emitem luz em frequências características. Essas, em função disso ser característico de um elemento, então eu consigo dizer que se trata de determinado elemento, tá? Eu já tinha comentado, é assim que se determina, por exemplo, quais são as constituições de uma determinada estrela, tá? Se ela tem sódio, se ela tem lítio, se ela tem, sei lá, qualquer elemento. É a partir, né, da análise do espectro dela por emissão ou absorção de luz que vai ser específico e eu consigo dizer, é devido a tal elemento. E isso vai acontecer, como já tinha citado, né, pelo fato do elétron fazer essas transições eletrônicas, tá? Aonde ele absorve ou emite a onda eletromagnética, tá? E a gente pode ter os dois casos, um espectro de emissão ou um espectro de absorção. O espectro de absorção nada mais é do que esse espectro contínuo menos o de emissão, e a gente vai ter o de absorção, aonde a gente tem, onde não é a falta do pico, tá? É só umas diferentes maneiras a gente conseguir identificar para ver que composto que é. Tá? Então, todos os elementos vão apresentar linhas espectrais específicas, servindo como uma impressão digital.
Aqui eu trouxe de novo o exemplo do hidrogênio. Tá? Então, a decomposição da radiação emitida por átomos de hidrogênio produz espectros de luz com cores e posições bem definidas. Qualquer hidrogênio que a gente for pegar e for fazer essa análise, todos eles vão apresentar o mesmo espectro, independente do que seja, porque vai ser hidrogênio. Então, a impressão digital do hidrogênio são essas 4 linhas espectrais aqui, tá? E isso é obtido, então, pela maneira como a radiação eletromagnética ela interage com os elétrons presentes, né, com o elétron presente ali na composição do átomo de hidrogênio. Aí uma coisa que eu quero avisar para vocês, que é bem importante, esses espectros bonitinhos, coloridos que a gente viu, não é o normal, por exemplo, para compostos orgânicos. O normal que a gente vai enxergar são esses esse tipo de gráfico aqui. Porque, na verdade, a cor é só uma sensação física, tá? Que está relacionada com a frequência da onda. Mas a maioria dos compostos, elas não têm cores, tá? Então, o que a gente tem... Mas a gente ainda tem como identificar os compostos, porque os picos, eles se encontram em comprimentos de ondas específicos, que está relacionado, então, ao eixo X. Então, se eu não conseguir identificar um determinado composto porque não tem cor, não significa que eu não vou conseguir identificar ele. Eu vou conseguir porque no comprimento de onda específico que é para aquele determinado composto, tá? Então, né, espectros obtidos a partir de ondas eletromagnéticas invisíveis são representados por gráficos em preto e branco. Então, aqui nesse gráfico, o que a gente tem? Diferentes picos que aparecem em determinados comprimentos de onda. Então, o que normalmente acontece? Eu pego uma amostra conhecida, então eu sei que aquele elemento, que aquele composto tem aquela estrutura, eu vou lá e faço uma análise espectroscópica nele e eu crio um gráfico. Pode ser esse mesmo aqui, tá? O que vai acontecer? Um dia, quando alguém tiver uma amostra desconhecida e essa amostra desconhecida for essa que eu já fiz a análise, eu vou gerar esse mesmo gráfico e aí eu vou poder comparar e dizer, esse composto que eu tenho aqui, que eu não sei o que é, ele bate com o espectro dessa amostra conhecida aqui e as duas batem, elas casam. Os picos são iguais, ficam nos mesmos comprimentos de onda. Então, eu posso dizer que aquela substância é aquela que não existe num banco de dados dizendo que é aquela substância, tá? O que a gente consegue ver a partir desse gráfico, né? Que a gente tem uma maior absorção de radiação eletromagnética, que são os picos, né? Que a gente enxerga aqui, para as frequências de 1080 a 1011, é representado no primeiro pico. Aqui, 900, nessa região aqui, tem um piquinho também, mas ele é bem importante, ele é característico dessa substância. 540 a 1011, né? Esse aqui, que é o maior deles. É o segundo maior, e depois o último aqui, que se encontra de 300 a 1011. Então, esses picos são característicos dessa substância aqui, tá? Que, se eu não me engano, é um nujol, não tenho certeza, talvez seja, tá? Que é um óleo orgânico, tá? Então, é um hidrocarboneto. Então, o hidrocarboneto, ele vai, de uma maneira geral, apresentar um espectro muito semelhante a esse daqui, tá? Então, para a gente encerrar, e depois partir para a parte de infravermelho, que é o que nos importa, porque a gente está estudando os compostos orgânicos, digamos que eu tenho uma amostra desconhecida, eu tenho uma gota de óleo aqui, tá? Que óleo é esse? Qual é a composição desse óleo? Né? Quais são os elementos que constituem, como os elementos desses... e como os átomos desses elementos estão ligados entre si, né? Como que eu faço para descobrir isso? Tá? Eu posso fazer um espectro de emissão. Para isso, eu preciso fornecer energia para que ocorra a excitação desses elétrons e a resposta que eles vão nos dar em termos de ondas eletromagnéticas. Eu preciso fazer um processo que a gente chama de destruição da amostra. Tá? Ou seja, se eu tenho uma quantidade muito pequena dessa amostra e eu for fazer um espectro de emissão, que é uma das técnicas espectroscópicas, eu acabo destruindo essa amostra. Se eu faço um espectro de absorção, que é o mais utilizado para compostos orgânicos, eu vou incidir um feixe de luz na região do infravermelho e eu vou ver quais são as frequências que são absorvidas por esse composto. E eu não destruo a minha amostra, porque a energia foi dada a esse material em termos de radiação eletromagnética.
Eu forneço radiação eletromagnética e, como resposta, eu tenho outra radiação eletromagnética que é específica daquele composto. Eu vou gerar aquele gráfico e aí eu consigo, a partir dos picos observados, identificar que amostra é. Tá? Mas para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai tratar disso numa aula específica sobre espectroscopia no infravermelho. Certo? Então, até a próxima aula.